Nesta semana, estudamos um pouco mais do sermão do apóstolo Paulo aos Efésios. Estudamos o texto contido dos versos 1 a 9 da carta aos Efésios, no capítulo 6. Como é que Paulo aconselhou aos crentes do primeiro século a se relacionar? Como ele disse que deviam ser os relacionamentos? Os relacionamentos familiares e os relacionamentos de trabalho, os relacionamentos sociais. Os nossos relacionamentos familiares certamente são os mais importantes da nossa vida, aquele que nós devemos dar mais importância. Como tratar esposa, como tratar filhos, como ser tratado pelos filhos, pela esposa, pelo marido. Mas as relações de trabalho, as nossas relações no tempo que trabalhamos, são muito importantes. Nós passamos a maior parte do tempo que a gente passa acordado, a gente passa no trabalho, nos relacionando com os outros empregados, nos relacionando com os patrões. Como é que deve ser esse relacionamento? Como é que nós podemos honrar a Deus nestes relacionamentos? Porque, fundamentalmente, irmãos, nós, quando nos tornamos cristãos, nós devemos agora honrar a Deus. Nós devemos testemunhar através do nosso comportamento, através da nossa vida. Nessa semana estudamos como é que os filhos devem se relacionar com os pais. Versos 1, 2 e 3 de Efésios 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O apóstolo Paulo estava lembrando o quinto mandamento da lei de Deus, lá de Êxodo 20, verso 12. Devemos obedecer sempre, obedecer em qualquer idade, honrar em qualquer idade. Para crentes não deve haver conflito de gerações, pois tanto a geração dos jovens, dos filhos e a dos pais, os mais velhos, essas gerações estão em Cristo, devem estar em Cristo. Ele dá exemplo também, dá conselho para os pais, verso 4 até o verso 4 somente. Aí vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não irritar os vossos filhos, não desanimar os filhos. Cuidar da autoestima dos filhos. Muitas vezes os pais são tão severos que desanimam os filhos, fazem com que os filhos tenham a autoestima diminuída. Não impedir as crianças de ir a Deus, representar a Deus. Pais devem representar a Deus diante dos seus filhos. Pais devem ter uma disciplina amorosa. Muitas vezes, irmãos, os pais cristãos, bons pais, querem que seus filhos realizem tudo aquilo que eles não realizaram, ou por falta de oportunidade, ou porque não quiseram, mas querem fazer com que seus filhos agora cumpram tudo aquilo, completem todas aquelas coisas, aqueles objetivos que os pais não conseguiram, e dessa forma deixam os filhos assoberbados de tarefas, assoberbados de disciplina, deixando com que eles fiquem desanimados, ou como o próprio verso diz, irritando os vossos filhos, levando os filhos à ira. Devemos cuidar, irmãos, como tratar os nossos filhos. O apóstolo Paulo passa então a falar agora aos senhores, aos servos. Vocês devem tratar, cuidar, obedecer ao seu patrão como ao Senhor. Serem fiéis, não trabalhar quando estão somente sob as vistas do patrão, mas devem fazer de coração. Vimos que a conversão não propõe uma revolução social, uma luta de classes, uma alteração da classe social, mas sim uma revolução espiritual, onde cada um, ao ser objeto dessa revolução, dessa nova vida, vai concorrer para que haja uma mudança na sociedade, mas a mudança da sociedade não é o objetivo principal da conversão. O objetivo principal da conversão é a mudança do homem,
é a mudança do coração do homem, é que o homem deixe de ser carnal e passe a ser espiritual. Nesse sentido, o apóstolo Paulo ainda fala: vocês que são servos cristãos devem produzir um trabalho excelente, como se fosse para o Senhor. Vamos supor que você é um marceneiro. Se o Senhor Jesus entrasse na sua marcenaria e falasse assim: olha, eu preciso fazer um armário, e desse as medidas do armário e falasse como é que ele gostaria que o armário fosse feito, como se faz hoje quando se vai a um marceneiro. Você é um marceneiro crente. Que tipo de armário você faria para Jesus? Parece interessante isso, né, irmãos? Se você é mecânico e Jesus chegasse lá com seu carro e falasse: olha, meu carro está com problema, preciso que você descubra qual é o problema que está esse carro. Como é que você trataria o carro do Senhor Jesus? É assim, irmãos, que nós devemos tratar os nossos patrões. O trabalho que a gente faz. Quando você faz um projeto, para quem você está fazendo aquele projeto? Você está fazendo aquele projeto para Jesus. É impressionante isso, irmãos. E isso dá uma responsabilidade incrível. E a qualidade do seu trabalho vai ser incrível também. Vai ser um trabalho em excelência, se você o fizer pensando que está fazendo como para Jesus. O apóstolo Paulo conclui essa parte do seu sermão falando para os senhores, para os patrões. Vocês deixem, de igual modo, vocês procedam para com eles, para com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Nosso verso para memorizar, não é? Efésios 6, 9. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Como disse ontem, irmãos, nesse mundo, empregados e patrões, servos e senhores, são tratados de maneira diferente pelo mundo, pela sociedade. Aqueles que têm maior poder aquisitivo, maior renda, são mais bem tratados que aqueles menores. Aqueles que recebem salários pequenos, aqueles que recebem salários mínimos, os trabalhadores auxiliares, os trabalhadores braçais. Sabe, irmãos, o Senhor Deus morreu por cada um de nós. Morreu pelo doutor e morreu pelo gari. E ele trata a todos igualmente e vai tratar a todos igualmente. Se nós formos cristãos de verdade, nós também vamos tratar a todos igualmente. Não vamos fazer parcialidade. Não vamos fazer acepção de pessoas. Não vamos ser parciais. Nesses poucos versos do apóstolo Paulo, irmãos, nós vimos que filhos, pais, servos e senhores, todos prestarão contas ao Senhor. Todos prestarão contas ao Senhor em função das suas atitudes, em função da sua maneira de viver. Todos nós vamos prestar contas sem qualquer privilégio de classe social, ou de condição social, ou de condição econômica. Eu quero muito, irmãos, que cada um de nós se apresente diante de Deus tranquilamente, sabendo que ao longo da vida honrou ao Senhor Deus. E honrou ao Senhor Deus por quê? Por causa da nossa reciprocidade ao Senhor Jesus Cristo. Nós só honramos a Deus, irmãos, queremos honrar a Deus, primeiro porque Ele é nosso Criador, mas também e principalmente porque Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. E por isso nós queremos honrar a Deus nas nossas relações familiares e nas nossas relações sociais e relações de trabalho. Que Deus abençoe a cada um de nós nesses relacionamentos e que nós possamos ser felizes nesses relacionamentos, honrando ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pelo estudo que tivemos nesta semana, quando pudemos aprender qual é a proposta do Senhor Deus para os nossos relacionamentos familiares e para os nossos relacionamentos de trabalho. Nos ajude, enquanto filhos, para que possamos honrar os nossos pais. Enquanto pais, para que não irritemos os nossos filhos
e que os criemos na admoestação do Senhor, que façamos com que eles vejam em nós uma representação correta de como é o Deus, um Deus de amor. Que nós, enquanto empregados, façamos um trabalho excelente como para o Senhor. E esse trabalho possa testemunhar da nossa conversão, possa testemunhar da nossa nova vida. E que enquanto Senhor, se tivermos empregados que nos sirvam, que estejam trabalhando para nós, que possamos tratá-los também como o Senhor os trata, sem ameaças, mas de uma maneira amorável. Que possamos compreender, Senhor, qual é o verdadeiro objetivo que o Senhor propõe para os nossos relacionamentos, para que nós sejamos felizes, para que seres humanos sejam felizes nos relacionamentos. Nos abençoa, portanto, segundo a tua vontade. Cuida de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, vamos nos encontrar sábado nas igrejas. Amanhã vamos nos encontrar nas igrejas. Eu quero encontrar os irmãos, quero que todos estejam felizes na escola sabatina. Professores, alunos, crianças, jovens, adultos, idosos, todos estejamos felizes em mais um sábado, dia da alegria. Mais um sábado na escola sabatina, o coração da igreja.